Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Reinaldo Júnior aqui e a gente está numa jornada sobre como ler a Bíblia livro por livro. E hoje a gente vai falar de 1 Samuel, tá bom? Deixa eu te dar uma dica. Se você curtir, compartilhar, reagir a esse vídeo, os algoritmos aí vão entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vão te oferecer mais conteúdo bíblico. É uma dica para você treinar o seu algoritmo, tá bom? Bom, vamos lá. 1 Samuel. Bom, o livro de 1 Samuel é uma ponte entre o período dos juízes, que é o livro, né, anterior, um pouquinho antes ali, antes de Ruth, e o livro de Reis que vem a seguir. Marca o nascimento da monarquia de Israel. Né, o período, digamos, dos reis, na verdade, começa em Samuel, né, período monárquico. Tem foco em três figuras principais, em três personagens. O Samuel, o próprio Samuel, que dá o nome ao livro, o profeta, o Saul, que é o primeiro rei de Israel, e o Davi, que é o grande rei de Israel, o segundo rei. Bom, um tema importantíssimo. Deus levanta e depõe líderes segundo a sua vontade. Esse é o tema geral de 1 Samuel. O fato desse Deus que age na história e estabelece líderes e tira esses líderes conforme sua vontade. E lógico, não por capricho, mas por critérios de propósito, obediência, desobediência. Bom, vamos lá na divisão dos capítulos. A primeira parte, do capítulo 1 ao 7, é o ministério de Samuel e o fim do período dos juízes. Samuel é considerado o último grande juiz, porque deixa eu te lembrar, o juiz nesse período da Bíblia, nesse momento histórico, ele é uma espécie de governador. Ele acumula funções do judiciário, funções do executivo e, de certa forma, até do legislativo. Então, o juiz era quase um rei, mas não tinha esse status de rei, não tinha o glamour de um rei. Mas era alguém que liderava o povo, que julgava as causas do povo, que dava direção ao povo. E Samuel, além de ser o juiz, era um sacerdote. Então, ele tanto cuidava, era uma liderança ali para questões, digamos, do dia a dia, do cotidiano, civis, quanto na mediação da relação com Deus. Bom, a primeira parte é essa. A segunda parte, do 8 ao 15, capítulo 8 ao capítulo 15, a escolha e a rejeição de Saul. Então, do 8 ao 15 é basicamente a biografia de Saul. O momento que ele começa até o momento que ele vai terminar. E do 16 ao 31 é a ascensão de Davi e a queda de Saul. Ou seja, entre a rejeição de Saul, que termina no 20, né, esse tempo, até a queda efetiva de Saul, que vai se dar no final do livro, tá bom? Samuel como personagem. Eu já falei aqui, o último juiz e o primeiro profeta reformador, também leva esse nome, né? De um profeta que propõe e provoca reformas. Responsável pela transição espiritual de Israel. É uma voz profética que confronta a idolatria e institui um rei segundo o coração de Deus. Então ele tem um papel muito importante na história. Bom, você vai lembrar da história de que o povo clama a Deus por um rei. E a ideia aqui e o sentimento é que Samuel se sente rejeitado, mas Deus fala com ele, não, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Porque a ideia de Deus era que seu povo não tivesse um rei humano. Porque Deus próprio era o rei deles. Então, há essa ideia de que a nação de Israel queria ser parecida com as outras nações e ter um rei sobre si. E isso não era o plano de Deus, pelo menos isso não é mostrado como plano de Deus, mas Deus concede. Samuel fica aflito, mas Deus aceita a decisão ou o pedido do povo como parte de um plano, de um propósito. Então Deus acaba acatando isso. Bom, o tema é a tensão entre o governo humano e a soberania divina. Ou seja, Deus como um rei ou um rei humano agora? E como é que vai ficar essa perspectiva, né? Bom, Saul.
o segundo personagem desse livro importante. Ele é escolhido como rei por uma questão de aparência e potencial. Saul é descrito como um sujeito muito grande, muito forte, muito bonito. Então, parecia que ele tinha ali o padrão para ser um bom rei. E tinha potencial para isso, aparência para isso. Bom, ele tem vitórias sobre os amonitas e isso valida a sua liderança. Então, ele começa bem. Mas logo demonstra insegurança, desobediência. Então, ele começa bem, mas é só o começo, infelizmente. E lembre-se bem, o importante é como a gente termina, não só como a gente começa. Né? Constância, fidelidade, etc. Bom, do 13 a 15 está a rejeição a Saul. Não espera por Samuel, ele oferece um sacrifício indevido. Saul não tinha competência sacerdotal, ele não era autorizado a oferecer sacrifícios. E ele oferece, descumprindo o direcionamento de Deus e do próprio Samuel. Ele deixa de matar Agag, desobedecendo a Deus. Numa dessas batalhas, Deus fala, mata todo mundo. Mas ele permite que o rei Agag fique vivo. E o tema-chave, ou as palavras-chave desse livro, está bem aí no capítulo 15, versículo 22, que é obedecer é melhor do que sacrificar. Essa é uma palavra de sabedoria que cabe para muita coisa na nossa vida. E é a palavra que Samuel dá para Saul. Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Ele sacrificou em louvor a Deus, mas na verdade era uma ação de desobediência a Deus. Então, obedecer é melhor do que sacrificar sempre. Bom, Davi é escolhido rei. Davi é o segundo rei de Israel, mas é o mais importante. Ele é escolhido segundo o seu coração e não segundo a sua aparência. Ele é o oposto de Saul na perspectiva da aparência. Ele não é bonito, ele é pequenininho, baixinho, de baixa estatura, e não é assim de família importante nem nada. Então, ele não tinha nada aparentemente para ser rei, mas é aquele texto, né? Nós vemos nós vemos por fora, nós vemos a aparência, mas Deus vê o coração. Esse é o texto-chave aqui. A unção de Davi marca a saída do espírito de Saul. Ou seja, aquela unção divina que veio sobre Saul para que ele pudesse reinar em nome de Deus, ele perdeu por conta da sua desobediência e foi entregue a Davi. Mas perceba que, quando você estiver lendo o livro, você vai ver que essa realidade espiritual, ela acontece logo, mas ela se materializa lá na frente. Porque entre esse momento de rejeição de Saul até, de fato, ele deixar o trono demora. É o decorrer de todo o livro. Né? E o tema, Deus vê o interior do ser humano, né? A expressão de que Deus vê o coração, Deus vê as motivações, Deus vê as intenções, Deus vê de fato o que está dentro de nós. Bom, Saul e Davi envolvidos em tensão e perseguição. Davi serve a Saul num primeiro momento, mas se torna alvo da sua inveja, quando Saul percebe que Davi poderia ser maior que ele. Mesmo perseguido, Davi poupa a vida de Saul 2 vezes. 2 vezes Davi tem a oportunidade de matar Saul, mas ele não o faz. Ele mostra fidelidade e respeito à autoridade de Saul, que Deus deu a Saul, mesmo diante de toda a problemática e as desobediências de Saul. Bom, os temas teológicos centrais são a soberania de Deus na escolha de líderes. Deus age e escolhe na história. A importância da obediência de coração. A importância de não aparecer, não mostrar a aparência, mas sim o coração e obediência a Deus. Deus rejeita a aparência e honra a fidelidade. Então, para Deus, a fidelidade do coração é o mais importante. E Davi é preparado como um homem segundo o coração de Deus. Aplicações
e Jesus em 1 Samuel. Como é que a gente vê a revelação do grande projeto divino aqui no livro de 1 Samuel? Bom, Jesus é prometido como um rei na linhagem de Davi. Então, quer dizer, esse trono de Davi vai permanecer para sempre, de um outro jeito, né, que a gente vai saber depois, mas em Jesus. Somos chamados à fidelidade, não ao sucesso imediato. Discernir a liderança, o discernimento da liderança, que é a aparência versus o caráter espiritual. Então, muito cuidado com a aparência. Foco na profundidade do caráter. E um grande aprendizado. Deus trabalha por meio de processos e transições. Quando a gente está vivendo um momento diferente, um momento em que ciclos estão se fechando, outros estão se abrindo, é bom a gente estar atento. O que Deus está fazendo? Como é que Deus está trabalhando nisso tudo? Muito obrigado. Obrigado ao meu irmão Diego Kaufmann, que montou esse material aqui pra gente. Que Deus te abençoe. Já já tem mais.